Vocês já pararam pra pensar em como a gente tem enraizado nos nossos pensamentos que amizades precisam ser perfeitas e convencionais o tempo todo? Mas afinal, quem inventou essa regra? Já pararam pra pensar nisso? Por que amizades entre adultos e crianças, animais e humanos são consideradas estranhas e até perda de tempo? Sendo que também são amizades, como todas as outras normais que vemos por aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Os Livros Nos Ensinam. E eu vou te contar tudo que os livros nos mostram sobre o que eu acabei de falar. Olá, pequenos e grandes leitores! Como vão vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 13 anos e hoje temos mais um vídeo desse maravilhoso quadro, Os Livros Nos Ensinam. E como deu para perceber por essa introduçãozinha, vamos falar sobre amizades não convencionais, como elas aparecem pra gente na literatura e por que tá tudo bem não ter uma amizade convencional, como todas as outras. Mas antes da gente começar, deixem o like, se inscrevam aqui no canal se ainda não são inscritos. O cenário tá um pouquinho diferente, só tá um pouquinho mais estendido, mas porque a gente teve que arrumar aqui uma coisinha com o celular. Mas ainda assim, espero que seja bom, né? Espero que vocês gostem. E também não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e me seguir lá na rede vizinha, porque tem muitas outras indicações por lá. Sem mais delongas, bora! Para começo de conversa, os livros já nos iludem com essa questão de amizades. Muitas pessoas dizem, nossa, eu fico iludida na vida amorosa enquanto eu leio os livros. Pois é, eu fico iludida nas amizades. Porque as amizades dentro dos livros, dentro da literatura, parecem tão perfeitas e tão inalcançáveis. E aí, quando eu me deparo sempre insatisfeita com as amizades da vida real. Porque eu acho que falta alguma coisa. Mas não são todas as amizades que são convencionais também. E muitas vezes essas que são diferentonas e até estranhas, dependendo do ponto de vista, são um pouco, digamos assim, as pessoas olham torto. Mas por quê? Quem que disse que a amizade precisa ser convencional, precisa ser entre pessoas da mesma idade, entre pessoas com o mesmo interesse? Não, gente. Quem disse? Por que que uma pessoa não poderia fazer uma amizade muito forte, ter uma relação muito forte com o seu pet? Ou com, sei lá, um adulto e uma criança? Quem disse? E eu tenho aqui uma boa quantidade de livros que nos mostra isso. Vamos conhecê-los agora. O primeiro que temos aqui, acho que retrata as amizades mais normaizinhas entre todos esses aqui, que é As Pessoas da Plataforma 5, que conta sobre pessoas que sempre pegam o mesmo trem, mas nunca tinham se falado, e que, por adversidades da vida, acabam se conectando e fazendo amizade. E eu acho isso tão curioso e tão interessante, porque todas essas pessoas são muito diferentes entre si. Em idade e interesses muito diferentes. E mesmo assim, conseguiram ser amigos. E da forma mais não convencional possível. E eu acho isso muito interessante, muito legal e muito algo para se refletir, né? E eu confesso que às vezes eu fico pensando, cara, seria legal se acontecesse comigo, né? Se eu andasse de trem ou de metrô com mais frequência, seria legal se acontecesse comigo, né? De sempre ter alguém pegando o mesmo metrô, o mesmo trem, e eu fizesse amizade com a pessoa, mesmo nem conhecer. Seria legal. Aí eu fico pensando, né? Viajando. Mas quem disse que as pessoas não podem fazer amizade no trem? Quem disse? Quem disse? Me diz, quem disse? Quem inventou essa regrinha? Esse padrãozinho que a amizade precisa ser convencional entre pessoas do mesmo interesse, da mesma idade? Me perdoa, mas não. As próximas duas recomendações são histórias com amizades
entre duas pessoas de idades muito diferentes. O primeiro é O Passeador de Livros, que é um livro que eu sempre falo sobre, porque ninguém conhece. Parece que, sei lá, ninguém nunca ouviu falar, mas é maravilhoso e todos os leitores deviam ler, porque a amizade aqui não convencional que nós temos é entre o Carl, que é o senhorzinho, o próprio passeador de livros, e a Charlotte, ou Xaxá, como ela se apelidou, né, mas apenas pra ele, apenas pro Carl, que é uma menininha de 9 anos que adora livros e que se sente deslocada entre as outras crianças da idade dela e acaba fazendo amizade com esse senhor. E, ai gente, maravilhoso, muito fofo. Eu não gosto de contar muito da história. Eu falo assim, só lê que você vai gostar. Porque apesar de ser uma história contemporânea, eu não me senti nos dias de hoje lendo essa história. Eu me senti lá no passado. É muito curioso por conta de vários elementos que nós temos, né? Que o Carl vai lá na casa das pessoas levar os livros, um por um. É uma coisinha bem antiga mesmo. Então me dá um conforto, assim. Eu gosto muito dessas histórias que me fazem viajar no tempo. Eu acho que elas acabam se conectando mais comigo, porque muitas vezes eu me vejo meio perdida na atualidade também. Eu falo, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que raios eu tô fazendo aqui? Eu até, às vezes, fico com vontade, assim, fico pensando, nossa, seria tão legal visitar o passado, talvez, né, conhecer como é que era a sociedade da época. Será? Aí eu penso, ó, tinha guilhotina, tinha fogueira, tinha forca, bem lá pra trás, aí depois tinha um monte de norma social. Deixa quieto. Melhor ficar só nas histórias mesmo. E o outro que nós temos é um livro que eu li faz muito tempo já. Eu acho que eu li quando eu tinha 7 ou 8 anos. E que eu achei muito fofinho também, que é Kafka e a Boneca Viajante. É uma história que ninguém sabe se é real ou não, se é algo imaginário ou se realmente aconteceu, mas que o autor aqui pegou relatos de uma mulher que viveu com Kafka na época, Franz Kafka, tá, gente? O escritor. Escreveu ali a Metamorfose e tudo mais. Eu não li nada dele ainda, mas tem crianças gritando. É porque acho que já voltou as aulas na escola aqui perto. Mas, enfim, espero que não esteja dando pra ouvir. E eu não li nada dele ainda, a mamãe leu a Metamorfose, inclusive. História bem louca, ela falou. Mas eu achei interessante porque ele tentou se conectar com uma menininha que tava triste porque perdeu a boneca. E ele se conectou com ela através de uma grande brincadeira de faz de conta, digamos assim, que a menininha, porque era muito pequena, ainda bem ingênua, acreditou, que na qual ele escrevia cartas pra Elsie, que era a menininha, acho que é esse o nome dela, eu não lembro, até porque eu li faz muito tempo já, né? Mas ele escreve cartas pra ela como se fosse a boneca contando dos seus relatos de viagem. Porque ele chega pra ela, não, ela não se perdeu não, ela só foi viajar. E eu achei isso tão legal e tão fofo, assim, muito generoso da parte dele de fazer isso. Novamente, é um grande mistério, ninguém sabe se essa história é real, se essa menina realmente existiu. Tanto que todas as cartas aqui são criadas, inventadas pelo autor, não tem nenhuma fonte que realmente comprove isso, a não ser o relato dessa mulher que viveu junto com ele. Inclusive, ela aparece aqui na história. Mas eu achei muito legal a prova que amizades não precisam ser a mesma idade. As pessoas não precisam ter a mesma idade pra serem amigas, gente. Onde é que vocês colocaram isso na cabeça de vocês? Tô brincando, gente. Desculpa se eu fui violenta, tá? Amo vocês, meus seguidores. Vocês aí tinham amigos imaginários quando eram crianças? Eu não tinha necessariamente, mas eu tinha um mundo mágico na minha cabeça. Inclusive vai sair livro, viu? Eu escrevi um livro sobre o mundo mágico que vai lançar no dia 20 de setembro, lá na Livraria Bíblia, em São Paulo, das 10 da manhã ao meio-dia. Espero vocês lá, hein? Pra pegar um autógrafo, tirar foto e tudo mais, porque a história tá muito legal, o livro está lindo. Então eu espero ver todos vocês por lá. E assim, eu
não tinha necessariamente amigos imaginários e tudo mais, mas já vi relatos de gente que tinha. E também conheço alguém muito bem que tinha um amigo imaginário, o Jackson. Esse menininho aqui do livro Crenshaw, A Fome da Imaginação, que pra ele tentar passar pelas adversidades da vida, num momento muito difícil que a família dele estava vivendo, ele criou esse gato. No começo ele até tenta evitar, falar, não, eu já sou muito grandinho pra essa coisa de amigo imaginário. E ele tinha 10 anos, imagina. Eu também, eu confesso que eu também, com 10 anos eu me achava a super crescida. Aí eu olho pra trás e falo, gente, eu era tão nova, por que eu me achava tão crescida? E eu acho que isso vai continuar acontecendo. Eu acho que, sei lá, com 20 anos eu vou olhar pra trás, gente, porque com 13 anos eu me achava tão crescida, eu era tão novinha, tão pequena. Mas ele cria esse gato que vai ajudar ele a passar por isso de uma maneira mais leve e mais criativa também. E eu sempre achei isso muito incrível. Eu acho que a nossa imaginação, ela tem um poder de mudar a nossa vida de uma forma que nada consegue, sabe? A minha imaginação sempre foi um refúgio, não só um refúgio, como também um passatempo. Às vezes eu gostava de ficar parada só imaginando coisa. Quando eu não conseguia dormir, eu ficava parada ali olhando pro teto, enquanto eu imaginava um monte de cenários e loucuras. E eu gostava, gente. Então, a amizade entre alguém e o outro alguém imaginário é possível sim. E ela pode ser muito bonita e abrir muitos caminhos. Eu sei que muita gente associa essa coisa de amigos imaginários, principalmente em crianças menores, a assombração e coisas sobrenaturais do tipo. Eu já acho que não tem nada a ver. Eu já acho que é a imaginação das crianças fluindo, a não ser que seja algo muito assustador, aí eu vou me preocupar. Mas se for algo ingênuo, não, porque eu acredito que nenhuma criança imaginaria monstros e que ia querer brincar com monstros assustadores. Assim, eu pelo menos acho que não, né? Mas eu não seria igual crianças de filme de terror que acham assim, nossa, é um amigo que aparece pra brincar. Eu ia ficar com medo, eu ia sair correndo. Eu ia querer me mudar da casa, gente. Que é isso? Tô brincando, eu nem sei se é assim, porque eu nunca assisti filme de terror, eu não gosto. Mas eu conheço a Annabella, que é uma menina que realmente fez amizade com uma assombração. Essa aí não é invenção não, ela realmente fez amizade com uma assombração. E ela tá aqui em A Bailarina Fantasma. Eu morro de medo de assombração, tá, gente? Eu, ao mesmo tempo que eu não acredito muito nessas coisas, eu morro de medo. Enfim, a hipocrisia, né? Mas, enfim, prazer. Bel Ito, Livros e Leituras. A Annabella, de fato, faz amizade com uma bailarina fantasma lá do teatro. É, você não ouviu errado. Ela, de fato, fez amizade com uma assombração. Mas era uma assombração do bem, tá? Eu fiquei com... Eu tenho medo de assombração, mas confesso que depois dessa história, eu não ia me importar se uma bailarina fantasma aparecesse no meu quarto e quisesse me contar uma história de época interessante. E se ela me pedisse ajuda, eu ajudaria. Mas se tiver alguma bailarina fantasma assistindo esse vídeo, aparece de dia, tá? Que de dia eu tenho menos medo. De noite eu tenho mais medo. Muito mais medo. E era capaz de sair correndo, né? Enfim. Muito inusitado, né? Esse tipo de amizade eu não sei se eu ia querer tanto assim, né? Melhor deixar a assombração de lado. Socorro. Você aí já fez alguma amizade à distância? Já teve um relacionamento à distância? Já trocou, sei lá, cartas com a pessoa? Cartas é mais antigo, né? Ou mensagens e tudo mais. Por exemplo, você mora em uma cidade e a pessoa mora em outra a quilômetros e quilômetros de distância. Eu acredito que é super normal. Eu tenho um livro aqui que realmente tem uma amizade entre dois meninos que têm nomes praticamente idênticos. Amizade à distância. Mas a distância não é em questão de distância física, é distância de tempo mesmo. Porque o que separa eles dois são 100 anos.
E eu estou falando de 14 Cartas Misteriosas. Sim. Esse livro aqui, que é outro que também ninguém fala sobre, mas é que eu acho maravilhoso, incrível, e foi ele que me tirou de uma ressaca literária gigantesca que eu tive em 2023, tá? Recomendo. Fortemente. Temos o Adrian com H, que vive em 1914, e o Adrian com A, que vive em 2014. E eles trocam cartas. E, sim, 100 anos separam os dois. No começo, eles acham que são primos distantes e tudo mais, só que eles descobrem que não. E que não se sabe o que aconteceu, não se sabe o porquê que eles conseguem se conversar dessa forma, mas eles acabam simpatizando um com o outro. E o Adrian de 2014 precisa avisar o lado passado, quer dizer, hoje em dia 2014 é passado também, né? Faz 11 anos. Meu Deus. Mas 1914 é muito mais pra trás, né? Muito mais pra trás. Ele precisa avisar o querido lá de trás sobre a Primeira Guerra Mundial. Será que ele vai conseguir? Enfim, gente, leiam pra saber. Porque é muito, 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 muito bom. E prova que tempo não importa pra amizades. Apesar de eu achar que não é tão possível assim, né? Como vivemos hoje, né? Ter uma amizade. Por exemplo, você tem a mesma idade da pessoa, mas vocês vivem 100 anos diferentes. Quer dizer, não, ficou estranho isso que eu falei, né? Vocês vivem a 100 anos de distância. Acho que assim tá melhor. Eu acho que eu gostaria, viu? Eu acho que eu ia gostar porque eu amo história e adoro descobrir como era no passado, de fato. E eu sei que existe muito blá 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 por aí de história que acaba não sendo tão verídico, então eu acho que conversar com uma pessoa que realmente viveu na época seria muito interessante. Eu adoraria. Pena que não dá. E a última amizade inusitada que temos aqui é a mais fofinha, e acho que é a que eu mais gostaria de ter. Por que eu tô segurando isso aqui, ó? Isso aqui, Dewey, um gato entre livros, que a história é meio autobiográfica, né? Mas é muito fofinha, muito legal. Tem um pouco de drama também, o final é triste e tudo mais. Por que eu tô segurando isso aqui? Porque isso daqui nada mais nada menos do que o maior exemplo de uma amizade, muitas amizades, na verdade, entre humanos e gatos. Eu amo gatos, tá, gente? Eu não... Assim, eu sou suspeita de falar porque eu amo gatos. Eu só não consigo ter gatos aqui em casa porque a estrutura não é preparada pra isso. Por isso eu tenho meu coelhinho Pipoca, mas eu adoro gatos. Minha tia Fabi tem gatos. Eu vou lá e brinco com os gatos. E eu acredito muito que na amizade entre humanos e animais, né? Os humanos e os seus pets. Eu acho que é um vínculo muito, muito bonito e muito... Acaba sendo bem metafórico, não, filosófico, acho que é a palavra. No sentido de que se você desabafar com o seu pet, ele não vai te julgar. Às vezes você não precisa de opiniões, você só quer alguém que te escute. E o seu pet, ele vai fazer isso. A não ser que você tenha um pet falante, eu não tô sabendo. Me fala onde é que eu consigo um. Me diz. Tô brincando, gente. Mas eu acho muito fofo. E é uma das amizades inusitadas que eu mais gostaria de ter. E esse vídeo é a prova de que tá tudo bem ter uma amizade não convencional. Tá tudo bem o seu melhor amigo ser o seu pet. Tá tudo bem o seu melhor amigo ter te conhecido numa viagem de avião inusitada que não tava nem um pouco planejada. Tá tudo bem você ter amigos imaginários, não importa se você tenha 6 ou 60 anos. Tá tudo bem você fazer uma amizade com uma assombração. Meu Deus do céu, não. Calma. Se for legal, se for igual a Clara, a bailarina fantasma, tá tudo certo. Mas se for assombração do mal, é melhor não, tá? Melhor você ficar quietinha aí. Melhor ficar de boa, melhor ficar aqui, tranquilo. Mas
não importa. A sua amizade é a sua amizade. E você encontra o que é melhor pra você. Enquanto isso, nós sentamos aqui aguardando nossas amizades inusitadas aparecerem, né? Mentira, a gente não pode ficar aguardando o tempo todo. Eu tenho esse hábito de ficar esperando as pessoas chegarem em mim, mas eu não tomo atitude, então a gente precisa fazer isso, né? Mas enquanto isso, a gente fica aqui se iludindo, tentando encontrar a amizade perfeita que parece que só existe nos livros. Mas enfim, né? Que continuemos aqui. E me conta se você aí tem ou já teve alguma amizade inusitada, mas que mudou a sua vida de alguma forma. Eu tive, confesso. As Fadas do Mundo Mágico vai no lançamento do livro, hein? Vai, eu quero ver você lá. Todos vocês. Vamos todo mundo. E também o meu coelhinho, Pipoca, também tão fofinho. Vocês já viram ele, né? Já mostrei. E são todas amizades muito bonitas, apesar de não convencionais. Foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha aberto uma portinha, plantado uma sementinha aí no coração, no consciente, no imaginário de vocês, seja lá onde for, que vocês entendam que amizade é amizade, não importa como é. Até a próxima!